contrário do que muitos imaginam, não é algo tão raro assim o Flamengo vencendo um jogo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Muito pelo contrário, de 2019 para cá, o time carioca mais venceu do que perdeu e novamente conseguiu triunfar e com isso avançar na Copa do Brasil. Está nas semifinais e vai enfrentar o vencedor do confronto da noite desta quinta-feira entre América e São Paulo, jogo que vai acontecer em Belo Horizonte. No jogo de ida, o São Paulo venceu pelo placar de 1-0. Nós vamos falar muito sobre esse jogo, sobre essa classificação do Flamengo, nesse vídeo que tem o patrocínio de Manual. E o Manual tem um recado para você. A Manual é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e ela se propõe a ajudar você que pode estar enfrentando problemas de queda de cabelo. Pois saiba que você não está sozinho nessa não. Aproximadamente metade dos homens, isso mesmo, 50% dos homens tem algum tipo de problema de queda de cabelo, seja no estágio inicial ou no estágio mais avançado da calvície. Mas 90% dos homens só procuram ajuda médica quando o quadro começa a se complicar. Ou seja, muita gente só vai procurar ajuda quando o estágio, no caso específico da calvície, já está mais avançado. E a Manual se propõe a ajudar você a combater o problema desde o momento em que ele começa a dar os seus primeiros sinais. Então você entra em contato com a Manual, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai adquirir no primeiro pedido, com o cupom MAURO40, o kit com o desconto de 40%. E você recebe uma embalagem discreta na sua casa, ou seja, com frete grátis inclusive, todos esses itens que formam aqui o kit da Manual para você começar o tratamento contra a queda de cabelo, seja no estágio inicial ou mesmo num plano até mais avançado, com prescrição médica, tá? O acompanhamento é feito pela equipe da Manual e não é só para aqueles que estão já ficando carecas, com o cabelo caindo já, não. Você pode combater o problema desde os primeiros sinais de queda de cabelo. Segundo a Manual, a partir do 4º mês você começa a perceber os resultados e você já está vendo passando aqui ao meu lado alguns clientes da Manual, clientes reais, com o antes e o depois, eles que conseguiram bons resultados com o tratamento da Manual. Então entre em contato por intermédio do link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e use o cupom MAURO40 para adquirir o kit com um desconto de 40% no primeiro pedido. Muito bem, você viu o recado da Manual, nosso novo patrocinador. Então se você tiver aí, né, com aquele probleminha aí, tal de calvície, cabelo caindo, né, seu time está perdendo, você começa a perder os cabelos também, opa! Entre em contato, o link na descrição do vídeo. Obrigado ao pessoal da Manual, mais uma empresa que apoia aqui o nosso jornalismo independente, apoia aqui o youtube.com/Mauro César. Eu vou mostrar para vocês as estatísticas do jogo passando aqui do meu lado, são números do OneFootball, que também é nosso parceiro, para você entender um pouquinho do jogo. Não vou nem explicar, só você prestar atenção. Você vai ver o número de faltas, você vai ver o número de finalizações, você vai ver finalizações certas. Bem, e o Flamengo foi melhor o tempo todo, gente, como já tinha sido superior no jogo disputado no Rio de Janeiro. Muita gente, o Luiz Felipe Scolari tem assim, alguns adeptos incondicionais, né? Pessoas que não largam o Felipão, não o criticam em hipótese alguma. Negócio, cada um que sabe de si, né? Mas no jogo do Rio de Janeiro, o Atlético foi para não perder e conseguiu o empate em 0-0, mas não jogou bem. Uma equipe que se propõe a se defender só joga bem quando ela não oferece ao seu oponente muitas oportunidades de gol. E o Flamengo, naquela oportunidade, teve muitas oportunidades de gol, muitas claras chances de gol. Não aproveitou pelas boas defesas do goleiro Bento, por um pouco de falta de sorte e por muita incompetência dos seus jogadores que falharam em momentos decisivos quando tinham que colocar a bola nas redes atleticanas. Mas o Atlético não jogou bem. Ah, mas empatou, Felipão é assim, ele é matreiro, segurou o empate, agora joga em casa. Parecia que o Atlético já estava classificado. Só que nos últimos 8 jogos, contando desde o empate em 1-1, que marcou a estreia de Jorge Jesus em 2019, foi pela Copa do Brasil, inclusive. Você se lembra? 1-1 lá em Curitiba, 1-1 no Rio de Janeiro, e nos pênaltis o Atlético eliminou o Flamengo. Foi o primeiro revés do Jorge Jesus, eliminado nos pênaltis. Estava começando o trabalho e tudo mais, né? 2 empates em 1-1, e a eliminação do time carioca comandado pelo português nas cobranças de penalidades máximas. Mas aquele foi o primeiro de uma série de 7 jogos que antecederam esse confronto da noite de quarta-feira. E nesse retrospecto, o Flamengo perdeu 2, o Flamengo venceu 2 e houve 3 empates. E agora, com essa vitória por 1-0, com um gol espetacular do Pedro de bicicleta, e você vê aí a foto
do Marcelo Cortes, fotógrafo do Flamengo. A sequência, né, espetacular, ele registrando muito bem o momento do belíssimo gol do camisa número 21, do centroavante, que cada vez fica mais próximo de uma convocação para a Copa do Mundo no Catar. Essa vitória coloca o Flamengo desse retrospecto recente, desde 2019, que é o ano da virada do Flamengo, né? 3 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Ou seja, o Flamengo, hoje, ele mais vence do que perde na Arena da Baixada. E não são poucos jogos, não. São 8 partidas. Temporada 19, 20, 21 e 22. E os times se enfrentando todo ano em Copa do Brasil e Brasileiro. Então tem muito Flamengo e Atlético, muito Atlético e Flamengo. E na Arena da Baixada, você tem esse retrospecto. O Flamengo venceu de 19 para cá, são 4 temporadas, 8 jogos disputados, venceu 3, perdeu 2 e empatou 3 em 8 partidas. Ou seja, não é uma coisa tão rara assim. Então lá atrás, o Felipão segurou o 0-0 lá na Arena, vai levar a melhor. Não levou a melhor, até porque o Atlético tem bons jogadores e poderia jogar mais futebol. Mas se preocupou em picotar o jogo, algumas faltas violentas, Tostão, Paulistinho, cutucada por trás, parando o jogo. O árbitro Rafael Claus um pouco tolerante demais com as jogadas assim, tanto quanto desleais. O Atlético não quis jogar. O Flamengo sim queria jogar. Teve dificuldades até pela adaptação ao gramado, que é muito peculiar, o gramado artificial da Arena da Baixada. Mas no transcorrer do primeiro tempo, já lá por volta dos 30 e poucos minutos, o Flamengo já era melhor. E no segundo tempo voltou melhor, ele criou melhores chances, até o golaço marcado pelo Pedro. Na primeira etapa, o que vimos foi o Rodinei muito acuado, jogando mal, errando, indeciso, porque o Rodinei, como eu sempre digo, ele é bom no apoio, fez um belo passe, o cruzamento para o gol do Pedro, jogou bem pra caramba, mas no segundo tempo, porque foi quando o Flamengo saiu para o jogo, e ao invés de se preocupar com os avanços de Abner pelo seu setor, o time do Atlético tinha 3 zagueiros inicialmente, depois tomou o gol, o Felipão abriu mão de um deles para aumentar o seu poder de fogo, colocando um atacante, um meio atacante, o Coelho. Mas o Rodinei no primeiro tempo ele era atacado. No segundo tempo ele passou a atacar, porque o Flamengo saiu mais para o jogo. E aí o Abner que tinha que tomar conta do Rodinei, e o Rodinei criou muitas situações boas por ali, e até nas interceptações ali na faixa central do campo, conseguiu muito bem, participou da construção das jogadas na transição da defesa para o ataque, foi muito bem o Rodinei. Uma ótima partida desse jogador, que, você sabe, eu critico muito pela sua fragilidade defensiva, que ficou clara novamente. Para a sorte do Flamengo, nada de mais grave aconteceu. Até porque o Atlético atacava força, mas muito pouco. O Atlético não usou o mando de campo, o Atlético não agrediu o Flamengo como poderia, o Atlético não foi um time impetuoso e tem bons jogadores. No campo, no banco estava o Coelho e o Canóbio, que são bons jogadores. Começou com o Pablo foi nulo, facilmente neutralizado pela zaga do Flamengo, especialmente o Fabrício Bruno. Então o que vimos foi o Flamengo de novo vencendo na Arena. O Flamengo conseguiu uma vitória importante que faz o time avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Tem o jogo domingo contra o Palmeiras. Se conseguir vencer, ficará a 6 pontos do líder do campeonato. E o Flamengo hoje é o único clube que está vivo nas 3 competições mais importantes: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Né? Porque o Corinthians já caiu da Libertadores, o Palmeiras já caiu da Copa do Brasil, né? O Atlético agora está na Libertadores, mas caiu da Copa do Brasil. O Fluminense não está mais em competições internacionais, caiu das duas, né? Disputou no início as duas, a Libertadores na fase preliminar, depois a Sul-Americana, e também já foi eliminado de ambas, está na Copa do Brasil e no Brasileiro. O Flamengo está nas 3. O São Paulo também pode, caso supere o América na noite dessa quinta-feira, ficar em 3 competições, mas não tem Libertadores. Tem a Sul-Americana, que é a competição secundária, mas pode estar sim na Copa do Brasil, se conseguir a classificação contra o América, já está na Sul-Americana, classificado, passou pelo Ceará e segue no Brasileirão, mas numa posição mais modesta da classificação. O Flamengo é o vice-líder, almeja alcançar a liderança e está vivo na Libertadores, vai enfrentar o Vélez e vai enfrentar a América ou o São Paulo na Copa do Brasil. O jogo já na semana que vem, sorteio, vai definir o mando. Então foi uma vitória importante do Flamengo, um golaço do Pedro, mas que não foi a noite perfeita para o torcedor rubro-negro, porque quando poderia liquidar a fatura e deixar o torcedor relaxado e tranquilo na reta final do jogo, e o Flamengo talvez tivesse até a chance de ampliar mais ainda o placar, o Gabigol perdeu um gol que não pode perder. Não pode perder um gol daquele. Jogada de bola esticada, a Arrascaeta tocou de cabeça, o Pedro dominou, preparou, rolou para ele, faz, companheiro. E ele mandou na trave. O Gabigol é um jogador histórico do Flamengo, um ídolo, é um jogador espetacular. Eu sou fã do Gabigol, elogio muito o seu futebol, acho incrível a identificação dele com o Flamengo, mas os gols que ele vem perdendo demonstram uma certa displicência, um relaxamento, como se fosse fácil e as chances fossem se repetir. Não é assim. O gol que ele perdeu foi um gol que não pode perder. Algo grave que tem que ser conversado.
não só pelo técnico Dorival Júnior, mas pelos dirigentes, o Marcos Braz, o vice-futebol, até o presidente Landim tem que conversar com ele, o Rodolfo Landim. Chamar e falar, cara, Gabriel, o que está acontecendo? Porque é muita displicência, é muito relaxamento, era só bater firme com convicção e fazer o gol. Ele tentou tocar no cantinho, tirando do goleiro, porque ele não tirou botando por cima. Porque ele bateu cruzado no contrapé do goleiro, atravessando a bola para o outro canto. Não, tentou pôr num canto e chutou na trave. Uma condição para fazer um gol que definiria a classificação e deixaria o Flamengo numa situação muito mais tranquila. Bem, de certa forma, o Gabigol, ao cometer esse erro, preservou o Luiz Felipe Scolari de tomar 7 no intervalo de pouco mais de 3 dias, porque foram 5 gols que o seu time tomou do Maracanã domingo, do time reserva do Flamengo, ele também com sua equipe suplente, e mais um gol. Se tivesse mais um, seriam 2, foram 6, seriam 7. Né? Esse número tão emblemático, né? Se tratando de Luiz Felipe Scolari, 7 gols sofridos, né? Por conta do 7-1 que todo mundo se lembra. E mais, se o Gabigol fizesse o gol, esse gol, né, o Flamengo teria, no conjunto da obra dos 4 jogos desse ano, 7 gols marcados e o Atlético 1 gol. Seria um 7-1 no placar agregado das 4 partidas. Por quê? O Atlético venceu o Flamengo, ainda sob o comando de Fábio Carille, Flamengo ainda com Paulo Souza, lá no primeiro turno do Brasileirão, no começo do campeonato, venceu por 1-0. Gol de Terans, batendo pênalti, na minha opinião, mal marcado pela arbitragem na ocasião, pênalti do Isla, que já saiu do Flamengo, no Marcelo Cirino, que sofreu uma grave lesão, não está podendo, não pode jogar nesse período, só joga na temporada que vem. Então, seria uma vitória do Atlético por 1-0, um empate 0-0, um 5-0, se o Gabigol faz esse gol, mais 2, 5 e 2, 7, 7-1 no placar agregado. Pelo menos, ao perder esse gol, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, preservou o Luiz Felipe Scolari de mais um 7-1 na sua carreira. E é bom também muita gente parar e pensar que, independentemente de todos os serviços prestados ao futebol brasileiro, título do Mundial na Copa do Mundo de 2002, títulos pelo Grêmio, títulos pelo Palmeiras, passagens por outros clubes, trabalho muito bom em Portugal, o Felipão, ele continua com conceitos que já não cabem mais no futebol disputado em alto nível. O Atlético Paranaense é um clube estruturado, com boa condição financeira, faz boas contratações, tem atletas para mais do que isso. Como ficou claro na reta final do jogo, quando o Atlético saiu para tentar ganhar, ele colocou jogadores de mais qualidade, botou o Canóbio também no jogo, e o time do Atlético até criou ali algumas situações, poderia até ter empatado, embora não tenha merecido o resultado. Ou seja, a preocupação maior não foi jogar. Mesmo estando em casa, adaptado ao campo de jogo, com sua torcida ao lado, com quase 40 mil pessoas no estádio, né? Ampla, massacrante maioria torcendo para o Atlético, era um pouco mais de 1.300, 1.500 torcedores do Flamengo na Arena da Baixada, né? Porque é uma carga pequena de ingressos para os visitantes, e o que se viu foi um Atlético novamente tentando impedir o adversário de jogar e se preocupando pouco em jogar futebol. Esse tipo de conceito até cabe para times limitados, sem recurso técnico algum, e técnicos que não têm muita imaginação. Quando você tem essa combinação, acaba jogando dessa maneira. O Atlético pode mais do que isso. E o Felipão não tira do Atlético, ele pode. Mas pode eliminar o Palmeiras? Pode. Pode eliminar o Palmeiras, porque o confronto entre Atlético e Palmeiras, jogo de ida em Curitiba, terá um Palmeiras desfalcado nada mais, nada menos de Danilo e Scarpa. 2 homens fundamentais no meio campo. E o Scarpa é o cara da criatividade, é o cara dos passes para gols. O Danilo é o dínamo ali do meio campo do time do Palmeiras. Sem esses dois, será um Palmeiras enfraquecido. E com o risco, dependendo da punição da Conmebol, os dois foram expulsos na partida contra o Atlético Mineiro, na fase anterior, o Palmeiras pode até ficar sem os dois no jogo de volta, ou sem um dos dois. Acho até que o Danilo corre mais risco do que o Scarpa pelo tipo de expulsão, entrada violenta. Então isso pode igualar mais o jogo. E talvez, pelo estilo de jogo do Palmeiras, esses métodos do Felipão possam se encaixar um pouco melhor. Não por acaso, ele venceu o Palmeiras no Allianz Parque nesse Campeonato Brasileiro e jogando com o time reserva. E mais um detalhe, o garoto Vitor Roque, de 17 anos, sensação atual do futebol brasileiro, não está inscrito na Copa do Brasil, não pôde enfrentar o Flamengo, mas estará em campo contra o Palmeiras, muito provavelmente, na Copa Libertadores da América, ele que marcou lá em La Plata o gol da classificação nos instantes finais do jogo contra os Estudiantes. Mais uma vez lembrando que esse vídeo tem apoio da Manual. Se você está percebendo que os cabelos começam a rarear, começam a cair, acesse o link aqui na descrição do vídeo e fale com a Manual. A Manual, que é mais uma empresa que apoia aqui o nosso jornalismo no youtube.com/Mauro César. Eu quero destacar que todas as chamadinhas que vocês viram aqui passando ao longo desse comentário tem os correspondentes links na descrição do vídeo para o nosso curso online de jornalismo esportivo, para o Use 360 com as peças do canal, camisetas, canecas, etc. Também para o nosso canal de cortes, onde você encontra os melhores momentos das nossas lives.
para o nosso clube de membros. Você participando do clube de membros, você apoia o canal. Para o blog do Mauro César no UOL Esporte, onde escrevo sobre as eliminações de Atlético Goianiense de Jorginho, o polêmico da semana, Atlético Paranaense de Felipão, sobre o qual já falamos, e as classificações do Flamengo e do Corinthians. Que classificação do Corinthians, meteu 4-1, tinha que fazer 2 gols no Atlético Goianiense para levar para os pênaltis, meteu 3, meteu 4, sofreu um gol, aí garantiu a sua classificação com 3 gols, os 3 primeiros gols, aliás, da carreira do Yuri Alberto com a camisa corintiana. O Corinthians avança e vai enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil na semifinal, vai ser bem legal. Então, você lê sobre isso no meu blog, no UOL Esporte. E neste domingo, assim que terminar Palmeiras e Flamengo, minutinhos depois, estaremos aqui em mais uma live do canal para conversar com vocês. É isso, valeu e saudações.